Aqui quem fala é Edson Camargo, estamos aqui, eu, Alex Pereira, Christian de Rosa, acompanhados do professor Olavo de Carvalho, que vai comentar com a gente aqui, sobre esse achado, esse documento da KGB, que o Mauro Abranches está divulgando, e vamos conversar com o professor, vamos colocar aí, expor os devidos cuidados em relação aos nomes que estão ali, os devidos cuidados em relação ao estudo desses documentos. A gente vai tratar tudo isso agora com o professor Olavo de Carvalho. Tudo bem, professor? Tudo bem, vocês aí? Beleza. Por aqui tudo bem. Na correria, mas tudo em paz. Minha participação vai ser curta, porque eu ainda estou gripado, estou de cama, levantei só para vir aqui. Né? Mas esse assunto não pode esperar, realmente. Sem dúvida. Então, o que aconteceu ali foi o seguinte. Praticamente toda a bibliografia brasileira sobre o golpe de 64 afirma que não havia perigo comunista nenhum, que o perigo era irrisório e que tudo foi apenas uma manobra da direita fascista para tomar o poder, derrubando um presidente legalmente eleito, e que todo o anticomunismo era pura paranoia, tudo loucura. Eu digo, muito bem, pode ser, é uma hipótese, só que só podemos saber disso se averiguarmos a intromissão das duas potências, Estados Unidos e União Soviética, na política brasileira de então. Porque não há uma visão científica das coisas. Se não há uma confrontação de hipóteses, você empilhar um monte de fatos em favor de uma tese não quer dizer nada se você não procurar os fatos que a desmentem. A ciência é isso, já está lá no livro do Karl Popper, né? A tese científica tem que poder ser falsificável. Não é isso? Então, se não existe a confrontação de hipóteses, não tem ciência nenhuma. Então, a bibliografia brasileira sobre o golpe de 64 tem sido, vamos dizer, uma repetição da própria propaganda soviética. Então, o pessoal continuou obedecendo às instruções da KGB. E nesse tempo todo, desde 1994, eu me lembro que eu pedia e implorava a líderes empresariais, militares, políticos, intelectuais, que mandassem alguém para a União Soviética para investigar os arquivos de Moscou. E então nós sabemos qual era, de fato, a amplitude da penetração soviética no Brasil. Depois, mais tarde, quando eu tomei conhecimento do livro do Ladislav Bittman era o chefe da KGB no Brasil, na época do golpe, e eu publiquei, então, quer ver, pela primeira vez, eu tenho aqui a lista dos artigos que eu escrevi a respeito. O primeiro foi em 17 de fevereiro de 2001, quer dizer, então 14 anos atrás. Né? Resumindo ali brevemente o livro do Bittman, que contava algumas operações da KGB no Brasil na época, entre as quais a famosa Operação Thomas Mann, também chamada Operação Toro, que consistia em falsificar documentos e espalhar para a mídia para dar a impressão de que o golpe militar tinha sido preparado pelo governo americano, tinha sido tramado, preparado e subsidiado pelo governo americano. Então, veja que coisa, o Bittman diz, na época nós não conhecíamos presta atenção, nenhum agente da CIA lotado no Brasil. Mas descobrimos um funcionário do FBI. Então falsificamos uma carta do Departamento de Estado para este agente do FBI, cumprimentando-o pelo sucesso da operação, isso é, do golpe. Né? E espalharam isso pela mídia inteira e todo mundo acreditou. E daí o mito de que o golpe começou em Washington se oficializou e continua sendo propagado até hoje em milhares de livros, em tudo quanto é curso universitário e curso secundário no Brasil. Quer dizer, é mitologia oficial estabelecida. A própria Comissão da Verdade é baseada nisso aí. Tá certo? E eu sempre dizia o seguinte, gente, tem que verificar os documentos da KGB. Se nós não sabemos a amplitude da penetração da KGB no Brasil na época, nós não podemos responder duas perguntas. Primeiro, havia realmente um risco comunista na época? Né? E segundo, o golpe teve suas razões de ser ou não? Não se trata, evidentemente, de tomar partido de um regime extinto, um regime que na época eu combati pessoalmente, com risco de vida até, né? Mas simplesmente de dar um rumo decente à historiografia brasileira. Muito bem. Então, eu pedia que as pessoas, até na época, o falecido Nelson Leman da Silva,
ele conhecia um historiador russo que morava em Moscou, estava em Moscou, e que tinha morado no Brasil e falava português perfeitamente. E eu propus, falei, vamos juntar aí $500 por mês. Na época eu não tinha nem $20. Se eu tivesse, eu teria financiado eu mesmo. Vamos mandar $500 por mês para esse cidadão, que se chamava Alexandre, não sei das quantas, e ele nos tirará cópias dos documentos e nós saberemos o que realmente se passou no Brasil na época, né? Ninguém quis, ninguém se interessou, alguns riam da minha cara, etc, etc. Bom, muito bem. Escrevi uma dezena de artigos, mais de uma dezena de artigos, falando do livro do Bittman e dizendo, vocês têm que entrevistar esses caras, já que vocês não querem averiguar o documento, pelo menos entrevista o sujeito que já publicou um livro em 1985. E eu já cheguei atrasado no campo, quer dizer, o meu primeiro artigo foi em 2001. Né? Deixa eu ver aqui, 12 de maio de 2001, o artigo chama-se Mentiras que Rendem. Depois voltei de novo ao assunto, no artigo Credibilidade Zero, de 2012, Passado e Presente, de 2004, um artigo chamado Nem um Pouquinho, de 2013, Porões Lacrados, de 2004, A História Invertida, de 2013, O Mito da Imprensa Nanica, agora em 2011, e assim, insisti. Todo mundo fez ouvidos de mercador, ninguém queria saber, nem mesmo o pessoal da direita, né? Que se diz da direita, sei lá. Bom, parece que a desinformação, que eu acho que é o tema-chave para a gente compreender as coisas aqui, professor, ele tem um poder de modelar a percepção das pessoas, não só a apreensão de uma nova versão da história, mas parece que ela desnorteia totalmente o senso da realidade em relação a alguns assuntos, né? Sim, nós temos que distinguir duas coisas. Uma coisa é propaganda, outra coisa é desinformação. Propaganda Exatamente. É quando o partido ou o movimento interessado fala bem de si mesmo e mal do adversário. Desinformação é quando você consegue fazer um canal do adversário falar contra ele mesmo. Então teria que ser, vamos dizer, publicações conservadoras, deputados conservadores, e esses foram usados abundantemente. Sim, então, sim. Eles conseguiram bloquear as investigações durante meio século. Isso aí vem nem no tempo dos militares, eles queriam saber disso aí, tá entendendo? Mas a informação que os militares tinham sobre a KGB no Brasil era irrisória, não sabiam quase nada. Tinha uma vaga ideia, tá entendendo? Mas é claro que depois da abertura dos arquivos, quando cai a União Soviética, e os regimes do leste europeu começam a se liberalizar, eles imediatamente fundam institutos para pesquisar o seu passado e abrir esses arquivos. Isso aconteceu na Romênia, na Polônia, na Tchecoslováquia. Tá certo? Então a documentação ficou abundante de repente. Nos Estados Unidos e na Europa, isso mudou completamente a visão que se tinha da história soviética. Os livros publicados na última década, que usam esse material, essa documentação, são milhares e milhares. E hoje já se sabe coisas extraordinárias. Quer dizer, a visão popular da União Soviética já está superada há muito tempo. Mas no Brasil, aqui no Brasil, já dizia o Raimundo Abelio, no Brasil o movimento das ideias não obedece o tempo histórico, obedece o tempo geológico. Quer dizer que para o sujeito perceber, né? Você dá a premissa maior, a premissa menor. Para o nego tirar a conclusão, precisa esperar mudar a camada geológica. Né? Professor, o senhor escreveu um artigo em 2001, O que é desinformação? O ABC da desinformação em janeiro de 2013, a desinformação da desinformação em 12 de julho de 2011. E mais alguns usando esse termo. Quer dizer, ninguém e o senhor deixando claro ali, né? Até num deles aqui, no que é desinformação, né? Invenção pessoal de Lenin, a desinformática, consiste em estender sistematicamente o uso da técnica militar de informação falseada para o campo mais geral da estratégia política, cultural, educacional. Ou seja, em fazer do engodo, que era a base da arte guerreira apenas, o fundamento de toda a ação governamental e, portanto, um instrumento de engenharia social e política. Isso transformava a convivência humana inteira numa guerra integral. Sim. E permanente. Parece que a gente não aprendeu essa lição ainda aqui. Até agora não aprenderam. Mas bom, continuando. Sim. Ninguém pode alegar ignorância. Eu avisei 1000 vezes, escrevi cartas, escrevi mensagem para diretores de jornal. Tá certo? Eles todos estão sabendo tudo isso e colaboram, então, para a manutenção dessa tremenda mentira que é a história oficial de 64. Agora, esse abnegado, que é o Mauro Abranches,
ele por conta própria, ele vive na Polônia, mas ele fala bem polonês, fala tcheco, até aí tem contato com o pessoal da Tchecoslováquia. Ele descobriu lá nesse Instituto para o Estudo dos Regimes Totalitários, que é da Tchecoslováquia, documentos fundamentais sobre a atuação da KGB e do Serviço Secreto Tcheco, a STP, no Brasil. O que esses documentos, o Mauro fez o seguinte, ele simplesmente pegou os documentos, colocou no ar e os traduziu. Não fez mais nada, não fez nenhum comentário, não fez nenhuma interpretação, nem coisa nenhuma. Então, isso é realmente o começo da pesquisa historiográfica. A primeira coisa, você tem que ter o material na mão, os documentos. O que ele descobriu lá é o seguinte, embora muitos documentos apareçam na lista do próprio governo tcheco como tendo sido destruídos, sobrou alguma coisa. E esta coisinha que sobrou já é uma imensidão. E o que aparece nesses arquivos é o seguinte, primeiro, desde 1960, pelo menos, a penetração da KGB e da STP no Brasil é um negócio avassalador. Avassalador. Eles estavam nos partidos políticos, nas empresas estatais, nas Forças Armadas, na mídia, na educação, em tudo quanto é lugar. E tem os nomes dos caras lá. Nós não vamos citar os nomes, por quê? O professor Abrantes, ele adverte com muita razão que muitas das pessoas, ou pelo menos algumas delas que estão nessas listas, não foram propriamente agentes nem colaboradores voluntários. Foram pessoas que foram forçadas a colaborar mediante chantagem ou mediante ameaça. Então, de fato, são vítimas do regime. Né? Então, nós não queremos queimar a reputação dessas pessoas que já sofreram com isso. Agora, tem outros que são profissionais pagos, e com o tempo nós vamos descobrir. Eu sei de alguns, tá? E até já vi o nome deles na lista, mas não vou dizer ainda. Vamos esperar, tá certo? Vamos esperar e como recomendo o professor Abrantes, investigar caso por caso, para não cometer nenhuma injustiça. Então, esse pessoal estava em todas as áreas de atuação no Brasil, ao passo que, note bem, o próprio Ladislau Bitzmann, o próprio chefe da KGB no Brasil, disse, na época, 1964, não conhecíamos nem um único agente da CIA lotado no Brasil. Então, é 0 contra milhares. Então, dizer que não havia risco comunista nenhum ali, é uma coisa risível. Absolutamente risível. E os que insistem nisso são muitas pessoas que estão na lista. Ou seja, tem motivo para esconder o seu passado. Tá certo? Porque aí não é a questão de dizer que, veja, existe uma diferença enorme entre o nego ser um militante comunista e ser um agente da KGB, pô. É completamente diferente. No primeiro caso, você pode ter até que o cara só uma divergente de Europa, mas no segundo, não. É uma intervenção estrangeira, tá certo? É uma ação bélica, é o que eles chamam de medidas ativas. Então, são agentes de influência, são desinformantes, é gente que está manipulando a política brasileira na época. E todos muito próximos à presidência da República. Então, é uma questão de você assistir o vídeo e você ver a imensidão da coisa. Então, isso quer dizer que 50 anos de historiografia auto-vitimizante, né? Historiografia dos coitadinhos, nós não tinha comunismo nenhum, nós éramos inofensivos, era apenas um governo progressista, democraticamente eleito, e vieram os malvados militares e nos tiraram de lá. Eles vêm com essa conversa até hoje. E isso é oficial, isso é ensinado nas universidades. A bibliografia é imensa, tá certo? E ela ocupa toda uma faixa enorme do mercado. Então, isto é uma indústria da mentira, isto é uma empulhação, e isto é um crime. E está na hora de acabar com essa brincadeira, tá certo? Note bem, isto não implica dizer uma palavra em favor do regime militar, e nem mesmo do golpe. Bem que eu hoje entendo que o golpe foi justificado, o regime que se seguiu, não. Mas derrubar o João Goulart, no meu entender, era obrigatório. Por quê? Porque o João Goulart recebeu nas mãos a prova de que havia uma guerrilha no Brasil desde 1961, organizada e financiada pelo governo cubano. Ele o que fez? Mandou investigar? Não. Sumiu com os documentos e entregou para o próprio Fidel Castro. Isso é crime de alta traição. O presidente que faz isso tem que ser retirado na mesma hora. Então, retirar o Goulart foi muito justo, tá certo? Independentemente de outros crimes que se diz que ele cometeu, não sei. Mas só esse aí já é mais do que suficiente. Né? O governante corrupto a gente pode suportar, mas o governo traidor que entrega o país para um governo estrangeiro, esse não pode suportar. Então, tirar o Goulart foi certo. Os caras tiraram e prometeram eleições em 6 meses.
não cumpriram a promessa e ficaram lá 20 anos. Na área econômica fizeram algumas coisas boas, mas na área política e cultural praticamente destruíram tudo. Então ninguém está aqui para defender o regime. Nós estamos aqui para defender, vamos dizer, a lisura e a idoneidade no exercício da ciência histórica. Professor, toda a bibliografia nacional, ela vale como documento que expressa o interesse e os valores de uma das facções em luta. Vale como documento bruto. Como o trabalho científico não vale nada. Afirmo isso a todos. Está aqui, ó. Esse livro do Hélio Gaspar, tão celebrado, só conta um lado da história. Você vê, o Hélio Gaspar era um sujeito militante comunista que estava ali no círculo íntimo do Golbery. Então o que ele estava fazendo lá? Qual era a função dele ali? Era só observar? Como jornalista não é possível, alguma influência ele exercia. Tá certo? Então, você ver aqui, já no tempo do Geisel, o Glauber Rocha escreveu vários artigos dizendo que o pessoal da esquerda tinha que aproveitar a brecha que o Geisel estava abrindo para eles. Porque eles adotaram a tal da política da panela de pressão e diziam o seguinte: nós não podemos fechar todas as portas, temos que deixar uma portinha aberta para poder sair o gás. E a portinha aberta que eles escolheram foi as universidades. Veja que coisa. Desde 65, o pessoal da esquerda estava estudando Antônio Gramsci e aprendendo os princípios e regras da Revolução Cultural, que é ocupar o espaço cultural inteiro. Daí veio o governo e abre esse espaço para eles. Quer dizer, isso foi burrice ou foi uma cumplicidade, pelo menos inconsciente? Então, nada disso foi averiguado ainda. Mas esses documentos que o Mauro Abranches descobriu, eles não deixam margem à dúvida da imensidão da penetração soviética no governo brasileiro da época, nas empresas estatais, nas forças armadas, no sistema educacional e na mídia. Só de jornalistas você tem várias dezenas lá na lista. Então tem que averiguar quais desses eram agentes pagos, quais desses foram utilizados de alguma maneira. Tem até o embaixador na lista. Então, agora acabou a brincadeira. Então tem que esfregar na cara desses filhos da puta dessa Comissão da Verdade, que estão lá só para mentir e esconder tudo isso aí, e parar com essa história de que não tinha comunismo nenhum e de que não havia nenhum motivo para reagir e de que os comunistas foram vítimas. Na verdade, eles não dizem nem comunistas, dizem o governo perseguia a oposição. Perseguia a oposição coisa nenhuma. A oposição tinha jornais que circulavam livremente durante todo o regime militar. O que eles perseguiam foi só a esquerda armada, e ao mesmo tempo que alisavam a cabeça da esquerda desarmada, que era a esquerda gramsciana, que acabou saindo vitoriosa na história. Então foi isso que aconteceu. E é preciso fazer, parece, uma comissão da verdade paralela aí, né? Não, essa comissão da verdade tem que ser extinta. Ela é um crime em si. Ela é uma manobra de falsificação completa. Porque é claro que você quer saber a verdade, eles dizem, vamos abrir os porões. Eu falei, sim, mas escuta, mas os porões da União Soviética já foram abertos. É só ir lá e pegar o material. Vocês não querem? Por quê? Por que querem esconder essa parte? Porque essa parte é muito pior do que tudo que a ditadura fez. Pô. Você não pode esquecer que só no período da ditadura, os regimes soviéticos que estavam orientando e subsidiando a esquerda nacional praticamente inteira, inclusive grupos ditos nacionalistas, você vai ver na lista, essa matou mais de 20 milhões de pessoas só nesse período, de 64 até 84. Ou seja, e era com isso que essa gente estava colaborando, porra. Não só por adesão ideológica, mas porque eram profissionais pagos. Então a imensidão dos crimes comunistas no mundo teve muitos cúmplices no Brasil. E está na hora de eles não querem abrir os porões, vão abrir os porões, sim. Está na hora de criar uma comissão da verdade verdadeira, né? Porque essa que está aí é uma empulhação, é uma farsa, é uma mentira, né? Que a única ausente na história é a verdade, né? Isso aí é a comissão da verdade, não é comissão. Só uma letra está errada. Comissão da verdade, né? É comissão com E e C cedilha. Pois a verdade brilha pela sua ausência, né, Olavo?
Claro, a verdade, sua ausência preencheu uma lacuna. A gente vai ter que disputar minha participação, mas ainda não estou bom, eu tenho que voltar aqui para a minha caminha, meu xarope. Tá certo. Valeu muito. Excelente, O que você falou já valeu pelo programa inteiro, do resto da noite. Muito obrigada, se cuide, viu? Tudo de Obrigado, bom. professor. Obrigado, professor. Obrigado. Bem, continuando aí, pessoal. Transmissão, né? Pois é, eu vejo como é necessário, né, a partir do momento que surgiu aquele vídeo ali do Mauro Abranches, né, a gente vê como tem muito mais informação do que a gente imagina, né, e o pessoal da Comissão da Verdade está vivendo no mundinho deles, né. Pois é, agora é importante que esse trabalho que esse rapaz fez, não é, que isso, como o Olavo disse, se investigue com seriedade isso daí, para poder desbancar essa farsa de Comissão da Verdade, porque eles estão reinando solenes, não é, no país inteiro, com vídeos, com grupos de estudo, com subcomissões estaduais, né, levantando só o lado bonzinho deles de vítimas, enquanto que eles eram os algozes, eles estavam tramando entregar o país a União Soviética, ou a Cuba, ou a sei lá quem, né, vendendo o país, isso é traição de lesa pátria. Pois é, e eles são os coitadinhos na Comissão da Verdade, como diz o professor Lauro. Agora a verdade vai ser sabida, né? A palavra Uma parte, eu nunca ouço quando entra nesses assuntos aí, que é a tal da Comissão da Verdade, eu acho, só por ser a estatização da pesquisa histórica, só por isso já é né, um absurdo em si, né? Já é grotesco, já é uma palhaçada, né? Aí, mais tentativa, né, enviesada do ponto de vista ideológico e estratégico, e, né, porque é uma coisa do movimento comunista, no qual o PT é um dos tentáculos aí no mundo, né, deixa a coisa toda muito mais grave. Né. Pois é. A gente está com a lista dos nomes, pessoal, mas aí seguindo a dica do professor Olavo de Carvalho, a gente vai tomar cuidado, porque realmente a gente sabe que tem gente ali que não precisa nem cuidar muito, né? Mas não, tem pessoas aí que já estão sendo denunciadas, já tem desconfiança, já se diz muito, mas não, agora tem uma evidência a mais, né? Temos telefonema agora. Boa noite, fale de onde? Adriano, do Passo Fundo? Oi, Adriano, diga. Qual a sua pergunta? Não, é que vocês estão falando sobre arquivos, sobre essas coisas, assim. Uma coisa não sei se vocês esqueceram de falar queria saber o que vocês sabem, né? O que vocês têm a falar sobre aqueles registros, né, da ditadura, que eles dizem, que se queimaram, se perderam, né, depois que ficou sob responsabilidade do governo do PT. Pois é. Boa, vamos falar sobre isso. Valeu, Adriano. Abraço a todos aí. A Gracita deve estar lembrando dessa história que... Lembra aquela vez que estavam fingindo que tinham enterrado os documentos? Eu nunca vi enterrar documento. Pois aquilo dali foi uma palhaçada tão gigantesca, não é? Porque o camarada, inclusive, Olavo escreveu um artigo sobre isso, onde ele mostrava, né? E a gente comentou muito na época, não existia rádio ainda, eu ainda não participava do Facebook, eu nem sei se já existia Facebook, né? Mas, assim, o camarada que foi dizer... falar a respeito do sumiço desses documentos, ele disse que teve que enterrar, quer dizer, quando redescobriram os documentos, ele disse que teve de enterrar por conta da pressa, não sei o quê. Mas, poxa, será que não era mais prático queimar do que cavar um buraco, enterrar, botar a terra por cima de novo? O que é mais rápido? Né? É uma coisa, assim, patética até, né? Eu me lembro, Olavo escreveu um artigo sobre isso. Eu não me recordo do nome, porque faz muitos anos essa história, mas... Olavo escreveu, e lá ele detalha e tudo. Sim, seria interessante até a gente descobrir. Eu realmente não me recordo o título, porque é muito antigo, não me lembro nem que ano foi. Mas isso a gente comentou muito na época, né? Na época eu só participava de grupo de debate, e isso foi muito discutido, inclusive entre militares, que eu conhecia na época. Mas é patético tudo que está sendo feito, né? Assim, inclusive eu vejo até militares que vão lá fazer o seu depoimento e trabalhando para o lado dessas criaturas aí que se dizem vítimas, né? Poxa, como é que pode um negócio desse?
Pois é, Graça. É o que os caras conseguiram fazer, né? Conseguiram plantar coisa dentro do outro lado, né? Pois é, agora é urgente que isso seja feito, esse trabalho seja feito e seja divulgado, que a gente dê uma amplíssima divulgação a essas coisas, Sim. Porque não é possível que as pessoas continuem acreditando, que a gente vê, por exemplo, que se ensina nas escolas e universidades, é uma história tão distorcida, tão fantasiosa, tão mentirosa, que não é possível que isso persista por tanto tempo, né? Sim. Isso tem que ser derrubado, isso tem que ser destronado, né? O Christian aí tocou num ponto importante, que é exatamente, né? Os militares compraram a versão, né, dos revolucionários, né? E é exatamente isso, né, o grande trunfo, né, o grande objetivo da desinformação, né? Engraçado que é uma coisa que surgiu lá com o Lenin, né? Como eu coloquei aquele rápido comentário ali com o professor Olavo, né? É uma coisa que transforma toda, né, a convivência humana numa guerra, porque o uso da informação falseada, ela sai da estratégia, né? Ela sai da técnica militar e vai para o campo da política, da cultura, vai para a educação, campo da sacanagem, né? Exatamente, e faz do engodo o fundamento de toda a ação do governo, toda a ação dos agentes aí revolucionários, né? Modela tudo ou seja, vira guerra civil permanente, né? contra a verdade, contra a pesquisa histórica séria, né? Será que foi dinheiro para mandar um jornalista lá buscar esse material, a Rede Globo, a Veja, qualquer uma dessas porcarias aí? Pois é. Aqui tem que ser a Rádio Vox. O problema não é falta de dinheiro, né, cara? Não falta de dinheiro, mas tem que ser a Rádio Vox, que a gente tem que ficar aqui tirando dinheiro do nosso bolso para poder fazer isso daqui. Das pessoas, a boa vontade da Graça, de todos nós aqui, para poder fazer isso aqui sem ganhar absolutamente nada. Inclusive, quem puder, a gente pede humildemente, colaborem, porque isso aqui é um projeto tocado por nós mesmos. Né? E está já 6 meses, agora de 27 fazer 6 meses, a gente tirou do nosso bolso, não tem intenção nenhuma de lucro aqui, e está fazendo para poder divulgar essas informações. Se não fosse aqui, onde que isso ia ser falado assim constantemente, todos os dias? Há 6 meses estamos falando a mesma coisa, todos os dias. Esse projeto custa dinheiro, toma muito tempo, é de uma responsabilidade colossal, porque se a gente falar besteira aqui, a gente se compromete, pode se complicar, né? A rádio tem alcance mundial. Se você está um smartphone lá no Japão, lá nas Ilhas Fiji, baixa o aplicativo, você ouve tudo que a gente está falando aqui agora. Sim. Né? E tudo isso custou dinheiro, tudo isso custou trabalho, então a gente precisa de colaborações para continuar tocando o projeto, gente. Tá? Então a gente pede também que vocês não só contribuam com a gente financeiramente, mas também divulguem a rádio. Né? Sim. E participem, links para o pessoal baixar nos celulares, os aplicativos, tem para Android, tem para iPhone. Né? Tem no iTunes. E é um projeto que está só começando. A gente, do ponto de vista técnico, aqui a gente já está vendo uma série de coisas que a gente precisa melhorar, né? Para fazer, né, realmente jornalismo arte, né? Não só no conteúdo, como a gente já tem buscado, mas também no formato. Né? E é uma iniciativa, né, que precisa de continuidade, que precisa de trabalho árduo diário. Né? Então, ouvintes, a gente faz esse apelo a vocês. Claro, a gente depende de vocês como qualquer um, depende do próximo, né? Se não tiver ligado a uma estatal como a Veja, a Folha de São Paulo, o Globo, o SBT, a Record, a Bandeirantes, que mamam no dinheiro do governo, né? Você acha que eles vão falar alguma coisa sobre isso? Finge que não existe, né? Melhor, né? E esse negócio ver que isso como o professor Olavo falou ali, né, que na época que ele estava estudando, estava no Brasil, tentou buscar meios aí de fazer essa investigação, né, que é muito necessária, né? Agora está sabendo que existem nomes ali. Agora, não, exatamente. Como disse o professor, já tem o fato, né? Aí a pesquisa já é outra conversa, né? Que vamos ver quem são as pessoas. Mas ver que ninguém na época deu muita importância, né? Não, o professor buscou ali empresários que pudessem valorizar essa iniciativa, fazer uma coisa importantíssima, que é para contar uma parte
oculta aí da história do Brasil, ninguém deu importância, claro, estavam todos, e ainda muito do país ainda está vítima dessa longo tempo aí de mentiras, né, na mídia, mas agora, né, graças ao professor Olavo de Carvalho, todo mundo está acordando, né, está se dando conta, e esse aqui é o negócio. As pessoas podem tentar derrubar a rádio, pode fazer campanha contra, dizer que a gente fazer boneco de macumba, fumar charuto em cima, não adianta. Mas o que eles não vão destruir é essa ideia de fazer um canal e começar a falar a verdade. Se a gente cair, outro levanta. Agora, eu acho que a gente não cai. Eu acho que eles podem vir e derrubam a gente. Tem até dono de emissora de TV aí famoso, cara, no meio. Não vou falar o nome, né? Mas tá na lista, não sei o que é aquilo. Vamos ver, né? Vamos ver, mas tem gente bacana aí no meio. Impressionante, realmente. Tá lá. A lista do documento, né, que aliás é um documento que está aí na internet, né? É impressionante. Público, né? É público, né? É impressionante. Qualquer historiador pode ir lá buscar e investigar, se quiser. Tá lá. E o mais impressionante desse material é que não há nenhuma dúvida de que é um material de fonte primária. Aquilo ali é um livro antigo, dá para ver pela folha, pela cor do papel, né? Aquilo ali é um material de fonte primária. Aquilo é original, né, Gracinha? É original, aquilo ali é original. Ninguém pode levantar a menor suspeita a respeito da autenticidade daquilo. Sem dúvida, Graça. Só vamos atender mais o telefonema? Boa noite, quem fala de onde? Alex? Isso. O Alexandre aqui de Porto Alegre, Fala, tudo bem? Beleza. Tá dando retorno aí do seu som. Beleza, já tirei o som aqui, tá bom agora? Tudo certo, cara. Tudo certo aí. Cara, eu fiquei sabendo dessa notícia bombástica agora umas 2 horas, mais ou menos. Sim. E bem rápido, minha dúvida é o seguinte: essa lista, esses nomes, eles estão no vídeo publicado pelo professor Abranches? Não. Eles aparecem ali no vídeo. Procurar, mas é como diz o professor lá, vamos tomar cuidado, porque pode ter gente inocente ali que foi, às vezes, até sequestrar a família, ameaçaram matar. Isso acontece, sim. Essa gente trabalha desse jeito, né? Essa turma do PT, do Foro de São Paulo, da KGB. Atual elite russa. De Cuba, né, Graça? Agora, é preciso fazer um esclarecimento aqui. Esse rapaz não é professor, nem é historiador. Ele é um cidadão comum, ele é guia turístico, agora ele é apaixonado por história e resolveu fazer uma pesquisa. Ele é historiador, sim, porque ele é mais historiador que qualquer um desses da outra. Mas ele faz questão de dizer que não é historiador. Mas eu digo assim como ele leigo, não tem formação de historiador, né? Ele é um apaixonado por história que resolveu fazer uma pesquisa. Mas, Graça, o que ele está fazendo, a maioria dos historiadores do Brasil não fizeram. A verdade não tem nem capacidade para fazer isso. Pois, não tem, mas eu estou só dizendo que ele tem tido consistência, né? Claro, mas é bom deixar claro que o que ele fez é um serviço maravilhoso, né? Não tem nem o que falar. Mas Alex, é fácil de achar na web essa lista? Pô, depois pode passar mais informações, cara. A gente passa pra você mais certinho, beleza? Tá, não, tranquilo, eu vou dar uma procurada. A gente não fala nada aqui, porque senão... Eu entendo, claro, eu só queria saber mesmo... A gente falou já um nome de manhã, cara, mais cedo, mas a gente falou, vamos ficar quieto, porque vamos ver o que tem. Claro, eu só queria saber mesmo isso, se estavam claros os nomes no vídeo. No vídeo não estão claros. No vídeo não tem, se você veja o vídeo todo. Mas, inclusive eu morei em Praga, eu tive um tempo em Praga. Depois eu escrevi um artigo sobre o Peter Tibuca, saiu no Mídia Sem Máscara em 2011. Leia aquele artigo que lá está explicando mais ou menos o processo de desinformação que existe por trás disso aí. Inclusive, está envolvendo gente famosa, gente, por exemplo, Václav Havel. O Václav Havel, ele era agente da KGB. Todo mundo acha que eu já sabia dessa informação, Então, sem vergonha esse cara. Sem vergonha, cara. Então, se o Václav Havel era agente da KGB, imagina esses pés de rato aqui do Brasil, né? E essa estratégia deles de criar as falsas dissidências, né? Os falsos remodelamentos. Por trás também. Exatamente. No momento que nós estamos vivendo no Brasil agora, né? Que está, né? A hegemonia esquerdista já está arranhada, já está surgindo, né? Uma frente intelectual e um movimento todo de opinião contrário, né? Evocando princípios liberais e conservadores, né? Agora é um momento chave para surgir essa falsa dissidência no Brasil, posando de liberal, posando de conservadora. Sim. Né? Então, a gente é um momento de muito discernimento que a gente está vivendo. Né?
Se duvidar, isso já está pronto. Exatamente, né? Se a gente Já tá levar pronto, em conta, já né, tá essas já velhas tá, lições. já tá para sair do forno. Exatamente. A gente precisa levar, né, agora em conta essas velhas lições sobre o que é propaganda revolucionária, o que é as técnicas de desinformação, o que é desinformação, né? Para não cair no conto dos caras mais uma vez, e assim eles vão... Ficar por sempre, né? Já estão aí dominando, né, há algumas décadas a coisa toda. Alexandre, tem mais uma ligação aqui, depois de falar... Claro. Fique com Deus aí, Tá abraço. bom, Valeu. Obrigado, cara, valeu. Falou. Abração. Boa noite, quem fala de onde? Quem fala é Sebastião Marília, tudo bem? Sebastião, diga, tudo certo? Tudo certo, só para avisar, já tiraram a página do Face, tá? Nossa página do Rádio Vox? Não, a página do História Heróica lá, do menino que denunciou do Mauro Branco. Ah, mas é assim mesmo, né? É assim que eles estavam. Pensei que era nossa, faltava ser nossa. Daí eles eram na porrada com os caras. Mas tudo bem, é assim mesmo. Bom. Beleza, então. Falou, um abração pra você, fica com Deus aí. Tiraram do ar a página do Mauro Abranches, foi isso? Tiraram. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Ele tá lidando com vagabundo, com bandido. Mas o negócio é o seguinte, já tá lá. Eu já salvei tudo aqui, gente. Já joguei em 20 cantos do mundo. Se apagarem aqui, vai ter 20 cantos do mundo que tá gravado isso aí. Peguei todos os documentos que podia pegar. Agora é o seguinte... Então não adianta querer esconder. Agora já está na mão da gente. Através do... O pessoal estava perguntando muito ali onde é que lista é essa, onde é que tá... Não. O importante é o seguinte, através do vídeo do Mauro Abranches, ele dá pra... Você pode chegar lá, agora, não é difícil chegar nela. Agora, o que é importante é o seguinte, diante dessa lista, a gente tem muito critério, porque não é simples o negócio. Não é simples, não é chegar com você. A gente falou isso mais cedo, né, Cristian? Não é só achar um nome ali e dizer assim, esse cara aqui é agente da KGB. Não é assim que funciona. Por exemplo, o nome que estava lá, que a gente falou na hora do que não tem nada demais falar, porque inclusive esse desgraçado já tá no outro plano, no quinto dos infernos, e esse cara, se falar que ele não é agente, pelo amor de Deus, eu sou o Frank Sinatra. É o Francisco Julião. Da Liga Camponesa, o criador do MST no Brasil, na verdade, né, Graça? Claro. Então esse daí falar que esse cara não tem nada a ver com isso, velho, olha, me desculpe, tá lá na lista. Assim, é que a KGB, a STV, são órgãos de informação, né? Não, a STV, eles têm anotações ali de nome de pessoas que são agentes, que são alvos em potencial para alguma coisa, que são pessoas que estão fazendo algum trabalho que eles acham importante, que eles querem cooptar por algum motivo. E se conseguir cooptar ou não conseguir é outra história. Então, tudo tem que ser estudado minuciosamente, cruzando outros dados históricos, tem que ir atrás. Né? Vale a pena lembrar o que a STB era um braço da KGB, era só isso. É o Serviço de Inteligência Tcheco, era a KGB tcheca. Como era a Securitate na Romênia. Né? Exatamente. Era a Statni Bezpieczność. É isso que é a sigla de STB. Então, como era a Stasi na Alemanha Oriental. Exato. A DGI lá em Cuba, né, Graça? DGI, que é de Cuba, não é? É. E lá na Venezuela deve ter, aqui no Brasil tem a BIM. É toda essa turma. A BIM, inclusive, está recebendo treinamento da DGI, né, Cristian? Você comentou, a Graça já falou de ver isso aí. Treinamento da DGI de Cuba desde o piloto. Foi feito um acordo em 2005. Desde 2005 ela pode estar recebendo esse treinamento. Ela já tem esse direito. Você está recebendo outra história, mas o acordo é público e diz isso. Tem informações, coisas que são públicas. Isso aí que é importante. E esses dados aí, essa lista, não tem nada de segredo, porque é segredo para nós que não sabemos. Agora, são listas e são dados que estão sendo publicados, estão lá à disposição. Né? Agora, é claro que, como para nós aqui no Brasil, que tem uma... Não sabe nada, né, cara? O brasileiro não sabe nada, isso aí tem coisa que é muito novidade, porque tá, como a Graça falou ali, está se ensinando nas escolas outra coisa, né? Então, assim, esses dados aqui para nós, fazer uma pesquisa histórica e encaixar tudo isso aí na história do Brasil, na história do movimento revolucionário no Brasil e da influência dele no Brasil, ia mudar muita coisa na história que é contada hoje em dia. Sim. Então, olha, gente, eu queria fazer uma indicação de um livro que pode ajudar muito nesse momento que surgiu essa história dessa lista. Para quem ainda não tem acesso à lista, pode comprar o livro e pode compreender muito do que a gente está falando aqui, que vai falar ainda futuramente. O livro chama-se A Contra-Espionagem Brasileira na Guerra Fria e o autor é Jorge Bessa.
ele foi, esse senhor, esse Jorge Bessa, ele foi analista de inteligência, ele chegou aos cargos de chefe da seção de contra-espionagem contra o leste europeu, chefe da divisão de contra-espionagem e coordenador-geral da contra-inteligência. E ele participou de diversas missões de inteligência no exterior, principalmente na extinta União Soviética. Também atuou na área de ensino de inteligência em diversas organizações civis e militares do país, bem como nos cursos de relações internacionais em algumas faculdades. E nesse livro, ele conta como era que funcionava, na época da Guerra Fria, como era que funcionava a espionagem aqui dentro do Brasil. O Brasil não tinha relações diplomáticas com nenhum país da União Soviética, mas ele recebia, eu não sei por que deferência se fazia para receber embaixadores, corpo diplomático desses países, e ele foi encarregado muitas vezes de espionar essas pessoas, de controlar, de fazer inteligência, como se chama, né, a respeito dessas pessoas, todos os movimentos que elas faziam, as festas que frequentavam, quem era que estava naquelas festas, quem eram aquelas pessoas. E ele conta aqui que havia, os embaixadores, eles tinham, como todo mundo sabe, que existe o corpo diplomático não é revistado, né, as malas diplomáticas não são revistadas em nenhum país do mundo, isso parece que é uma convenção internacional, e nessa mala diplomática se passava muita informação de um lado para o outro, né? E ele chega a citar pessoas do governo que eram agentes, agora ele não cita os nomes, ele dá assim, muitas dicas de quem poderia ser. Ele diz, por exemplo, vamos supor, eu não estou com a página aberta aqui agora, eu li isso faz tempo, mas vamos dizer que ele diz assim, era um senhor que era embaixador, mas era relacionado com a área da economia, ele era casado com uma senhora que era muito destacada na sociedade, alguma coisa desse tipo. Então, as pessoas mais perspicazes, que viveram, mais pessoas mais velhas, que viveram naquela época, podem começar a identificar quem era aquele embaixador que era um espião, né, e que mantinha relações com países do leste europeu, da União Soviética, e que faziam esse jogo duplo de passar a informação do Brasil para fora e receber a orientação de como agir aqui. O livro é da maior importância, é um livro que não vi muita divulgação desse livro, eu já falei dele, acho que comentei até aqui na Rádio Vox já. E, novamente, eu sugiro a vocês que comprem esse livro. É um livro fino, relativamente fino, ele tem 334 páginas, isso contando com a bibliografia, e tem um capítulo específico sobre Cuba, né? Fala sobre o KGB, os demais serviços de inteligência do leste europeu, ele explica como é que funciona. O livro é magnífico, magnífico, magnífico. Eu tenho ele assim como um livro de referência, né? E eu vou escrever aqui para os meninos colocarem no mural da rádio, para que vocês possam copiar e comprar. E não é um livro caro. É de 2009 esse livro, e vale muito, 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 muito a pena ter. Sim, eu acho o seguinte, se comprometeu a não falar, mas já que a gente já falou e está registrado, está gravado, né? Já havia comentado também do embaixador, né? O Arnaldo Carrilho, que esse daí também estava, tudo bem, a gente tem que saber que não sabe o que está por trás, o nome dele está lá. Pode ser que ele tenha sido utilizado apenas, né? Só está questionando aqui os nomes, né? Que a gente tinha falado antes. Então tem também esse senhor aí, que lá a gente leu mais cedo um link lá do vermelho.org.br, que faz lá um elogio à pessoa dele, depois uma homenagem póstuma, né? Depois da morte do cidadão aí, que foi até embaixador em Pyongyang, Coreia do Norte, criou embaixadas nesses lugares maravilhosos, né? E também à tarde uma pessoa colocou, né, Alex, um vídeo onde ele dá uma entrevista se referindo à Coreia do Norte e se rasga em elogios. E é um absurdo imaginar que alguém possa fazer um elogio àquele terror que é aquilo lá, né? Aquele país. Exato, nossa, mas aquilo foi um absurdo, né?
E o lugar que acabou de ser essa semana passada uma notícia sobre o pessoal da ONU, uma comissão da ONU que estava investigando os crimes lá contra a população da Coreia do Norte, um guarda do campo de concentração dizendo que ele viu 5 crianças sendo levadas para um canto lá do campo e servindo de alimento para os cães de guarda. As 5 crianças foram praticamente devoradas todas elas, algumas ficaram vivas, 2 ficaram vivas, e as outras totalmente estraçalhadas, e foram jogadas todas juntas numa cova rasa lá, e estão nem aí, entendeu? O que sobrou, joga fora aí, vamos... O que não falta aqui é gente pra gente matar e servir como comida, papita de gente, de cachorro, né? É absurdo. Como que uma turma dessa vai defender esse tipo de regime? Não tem cabimento, né? É imperdoável isso aí. É imperdoável. E o nome desse cara tá lá, olha, você me desculpe, cara, no mínimo temos que desprezar, assim, solenemente esse tipo de canalha, né? Um cara que apoia, qualquer um que apoia o regime do Coreia do Norte é um canalha, é um patife, é um salafrário. Incluindo todo o pessoal aí eurasiano que gosta de apoiar isso aí também. Pois é, os eurasianos estão nessa, né? Tem um outro, um gordinho aí, que o Lula sem barba aí, que não consegue acertar uma, e que tá falando aí que apoia o eurasianismo, vai fazer um congresso conservador. O conservadorismo dele é esse, jogar criança para servir de comida para cão de guarda. Conservadorismo é aquele do Duguinha defendendo o canibalismo? Exato. A guerra e comer a carne dos vencidos? Isso aí é conservadorismo? Não, isso aí tá lá no Facebook do Alexandre Duguin, isso é um problema dele, mas ele escreveu isso. É com esse tipo de gente que a gente está lidando. Nós não estamos julgando o Duguin. Aliás, não só estamos, exatamente, não estamos julgando, estamos citando, né? E aliás, essa patota aí, né? A patota do Duguin, que hoje, né, compõe a elite política russa. Né? Então, não são só malucos, eles são poderosos. Né? Exatamente. São apologetas do genocídio, né? Pois é, a coisa mais genocídio, né? Aliás, tá aqui, eu tô com 2 livros do Duguin aqui, bem próximos de mim aqui. A Geopolítica do Mundo Multipolar e a 4ª Teoria Política. E a coisa mais perigosa do mundo, Edson, é uma pessoa, um doente mental com poder e dinheiro, né? Exatamente. Botar a arma na mão do macaco. Exato. Agora, a gente estava falando aí sobre a questão da KGB, da STB, né, os arquivos e tal, e dos governos militares, né, também. E parece que, só para reforçar uma informação que foi dada eu tenho bastante gente pedindo para falar disso aí, parece que o pessoal quer falar disso. A questão da marcha que está programada aí, parece que é essa semana que vem agora, né? Marcha com Deus pela liberdade, uma coisa assim, que é, na verdade, para comemoração do golpe de 64. Né? Quem ouviu o programa do Dr. Heitor de Paula hoje, acho que não precisa ter dúvidas mais, né? Que aquilo ali... A gente vai estar no SoundCloud e daí veja lá e tá lá explicando, né? A gente já havia desrecomendado aqui a participação dessa marcha, embora a gente não tivesse falado muito, né? Apenas não falamos muito, assim, mas até teve gente que achou absurdo a gente não recomendar que as pessoas fossem para aquela marcha e tal. Mas olha, o negócio é o seguinte, como o professor Lavo sempre diz, o Brasil não tem um movimento conservador. Então, o que é isso que está surgindo? Entendeu? Não adianta a gente querer que exista uma coisa que não existe. Não existe um movimento político conservador, um movimento cultural que pudesse dar base para isso aí. Então, o que pode acontecer isso aí? Quem vai utilizar, quem vai ganhar com essa manifestação? Quem está mais organizado? E quem está mais organizado? Nós. Sim, mas eu acho que não tem nada a ver agora, a gente também vamos sentar nesse assunto aí do KGB. Não, é importante esse assunto porque essa semana vai ter essa marcha e tem muita gente boa, inclusive de boa fé, que está metido nisso aí. E o Dr. Heitor de Paula mostrou hoje que tem um outro movimento ligado a isso, antifascista, entre aspas, né? Que eles dizem antifascista, na verdade é um movimento, um protesto comunista que está marcado no mesmo dia, entendeu? Então, não tem mais o que dizer sobre isso, né? Simplesmente quem for nisso aí vai ser usado como idiota útil, né? Então, ou tá... mas é uma coisa que a gente podia voltar para esse assunto, sabe o que é, Christian? Como esse pessoal... tá lá, tem gente lá que está naquela lista que enganou todo mundo a vida inteira aqui no Brasil.
Entendeu? Tem gente que pode estar inocente, mas pode ter gente que estava ali bem ciente e se dando bem até, inclusive. E continua enganando, né, Alex? Oi? E continua enganando, né? E continua enganando, entendeu? Tá aí, continua enganando. Inclusive a Folha de São Paulo, parece que tem uns caras ali que estão na lista ali da Folha de São Paulo, né? Ah, mas a Folha de São Paulo também não me surpreende nada, não. Aquela porcaria daquele jornal, aquele papel higiênico impresso, não dá. A gente fala, pessoal, não comprem Veja, não compre Folha de São Paulo, não compre Estadão, não compre O Globo, Zero Hora, não dê dinheiro para essa porcaria, não dê dinheiro para essa mídia, porque esses caras, na verdade, eles nem precisam do seu dinheiro. O dinheiro já tem o suficiente, eles já ganham para calar a boca deles, para não falar o que está acontecendo. É só para poder deixar a pessoa alienada. Aliás, o dinheiro que eles ganham é contra nós, né? É contra a gente. O dinheiro que eles ganham é de governo para calar, né? É o cala-boca, é o anúncio da Petrobras ali para não pegar nos pontos centrais aí, nas denúncias, né? É para blindar a Dilma, é para blindar a Lula, né? É para fomentar a militância aí com lorota, né? O dinheiro que esses veículos têm é um dinheiro que trabalha, né? Acaba se voltando contra o interesse da sociedade brasileira, né? Exato. E outra, sai do bolso da sociedade brasileira, né? Sai do bolso, né? Eu me nego a usar o termo contribuintes, né? Mas é o nosso dinheiro. Saqueados mesmo, as pessoas são saqueadas aqui no Brasil. Exatamente. Roubadas, né? Pois é. E dinheiro para ir para Cuba não falta, né? Para poder ir lá, não é graça. Mandar fazer porto de não sei quantos bilhões de dólares, para fazer porto militar lá do lado dos Estados Unidos, e barquinho russo lá para fazer provocação contra a certa paz que existe na região, né? Paz não existe, né? Porque no Brasil tem 70 mil homicídios por ano, né? Sem guerra civil, sem nenhuma guerrilha como as Farc. Imagine se tivesse, né? A paz brasileira é uma matança generalizada. Essa é a paz. Falar o povo brasileiro é um povo pacífico, bom. E, pacífico? Esses caras não são pacíficos. Mas pode ter aqui, nossa camada aqui de pessoas que estão tentando entender o que aconteceram, que tem boa vontade de entender isso. O que tem de bandido aí, olha, começando pelo governo, né, federal. O governo do Brasil é formado só por criminosos, que estão envolvidos com essa turma que está lá naquelas listas da KGB, da STB, e estavam recebendo dinheiro, e daí que veio toda essa turma, do PT, do Foro de São Paulo, é de lá. Acabou a farsa, né? Acabou parcialmente, né? Porque a farsa mesmo a gente nunca vai saber, né? Lembrando lá do Peter Tibuca, o que ele conseguiu salvar foi 100 e poucos mil arquivos, Edson. Louco. Porque diz que os arquivos do grosso mesmo ficam uma ponte aérea Praga-Moscou durante mais de um ano, levando avião diariamente carregado forrado de documentos. Mais de um ano, hein? Imagina, né? Imagina a quantidade de coisa, né? Avião de carga, hein? Não é avião assim de teco-teco, não. Avião de carga para despachar para lá. Pois é. E nós temos aí conservadores fascinados com a Rússia, né? E entusiastas dessa elite política russa fascista aí, né? Posando de conservadores. Pois é. Muito bem. Né? Isso aí não vai demorar para que a Rússia chegue aí, o pessoal vai gostar. O pessoal está pedindo a lista, pessoal, veja o vídeo lá do Mauro, tá aí todo mundo circulando, tem aí na nossa página, tá lá a lista, tá lá o endereço da lista. Eu não vou falar aqui, em tcheco o nome é um nome longo lá, então tá lá onde que tá a lista, vocês procuram lá, tá fácil. Através do vídeo dá pra... Tá didático, tá bem didático o negócio, não tem nenhum mistério, não é nenhum segredo que a gente tá guardando aqui, tá lá. A lista tá lá. Só que é importante, né, a gente ressaltar os critérios para que não se jogue... É bom saber quem tá ali, né? Vamos ver até ajudar. Às vezes a pessoa não sabe que tá ali, né, Cristian, né, Edson? Exato. Tô te usando aí, cara. Vai lá, mete um processo nesses caras. E também tá vindo dos dois lados, não só como acusador, mas como defesa também. Você tá sendo acusado aí, ou estão querendo sacanear, procura os seus meios de defesa aí, vai lá e mete ferro nos caras. Entendeu? A maior parte dos nomes os mais importantes... o Clube Militar do Rio de Janeiro estaria envolvido? 60, impossível, né? Não, peraí. Mas você acredita que o Clube Militar do Rio de Janeiro, em 60, estaria envolvido com isso daí? Óbvio que não. Aquilo lá estava marcado para poder espionar e para sacanear os caras. Óbvio. Mas agora o pessoal, a diretoria do Clube Militar, a turma lá tem que meter ferro nessa turma aí. Fala, que negócio é esse? Chega lá pro pessoal do PT, que porcaria é essa aqui, Foro de São Paulo? O nome da gente já estava aí, vocês querem fazer Comissão da Verdade?
Inclusive, o deputado Jair Bolsonaro tem agora um belo de um arsenal na mão para poder desmontar essa mentira, né? Pois é, eu acho que a gente vai poder contar com ele, né? Porque Com só certeza. ele mesmo Só para ter ele. essa coragem, né? Só o Jair Bolsonaro, porque de resto tá difícil, viu? É o único que fala disso aí, né, Graça? É o único que nunca parou de falar, né? É. Eu nem voto nele porque ele não mora no meu estado, não tem nem o porquê ficar... Mas a verdade é essa, né? O único cara que tá... Nenhum de nós, né? Nenhum de nós aqui está fazendo propaganda política dele, porque a gente não vota nele, cada um mora num estado diferente do dele, né? Então a gente fica muito isento para falar essas coisas, porque ninguém é eleitor dele, né? Exato. É admirador do trabalho dele, isso sem dúvida alguma, mas nada além disso, né? Exato. Mas que coisa, hein, gente? Isso realmente foi uma bomba, né, que caiu na cabeça da gente, todos nós. Acho que não tanto da gente, né, mas mais dos comunistas, né? Da gente foi só o que a gente já suspeitava, né, Graça? Que você suspeitava, o professor Olavo... Sim, mas eu falo assim que foi uma bomba porque, de repente, uma coisa que a gente tinha quase certeza, mas não tinha nenhuma prova. Né? Achava que não ia achar? Achava que não, era difícil chegar a uma prova assim tão factual como essa que chegou agora, né? E de repente chega, né? Mas sabe que eu tenho impressão, Gracita, e Edson e Christian? Sim. Que isso daí é meio que sacanagem contra esses tipos de caras que são mais... Zé ninguém lá pra turma do esquema de poder deles, né? Deixa o nome desses caras pra eles se queimarem mesmo, sabe? De repente pode ser, pode ser. E aí os nomes dos brasileiros entraram junto porque estão lá, né? Pois é, mas esses caras são café pequeno, põe esses otários nessa lista e tem outra lista dos caras mais importantes, que não tá ali a lista, né? Você acha que tá naqueles cadernos ferrados com durex lá, tudo comido por traça? Os caras nem tão... Tem uma coisa também, né, Alex, que ali no leste europeu, esses países estão querendo passar uma parte, uma imagem de que acabou o comunismo, agora vamos abrir os arquivos, não sei o que, aqueles sites publicaram essas listas e tal. Só que é claro que a informação mais importante ali para eles, que comprometem os governos, os governantes atuais, quem sabe, não vão estar ali, né? Agora, eles não estão nem para o brasileiro. E também tem uma coisa que eu penso, sabe? Assim, eles apostavam muito em que ninguém no Brasil ia se interessar por isso, né? Então deixa ninguém vai se importar com isso, o pessoal não tem informação a esse respeito. Tudo analfabeto, tudo Zé. E continua acreditando na história que vem sendo divulgada há anos, de que isso tudo foi iniciativa da CIA, né? Que a CIA foi quem instigou e que manteve, né, a ditadura. Então isso daí não vai colar, né? No mínimo eles apostaram nesse tipo de ignorância, né? Claro. Sim, só tem uma ligaçãozinha, atendemos, daí o Edson vai falar um negocinho. Boa noite, quem fala de onde? Boa noite, Alex, é o Dr. Milton Pires, de Porto Alegre. Tudo certo, professor? Tudo certo. Prazer conversar contigo aí, com o Christian, Graça, que está escutando, e também, se o professor ainda estiver escutando lá nos Estados Unidos, uma boa noite para ele. Boa noite, meu querido. Boa noite, Graça, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo. Pessoal, eu liguei pelo seguinte, assim, eu estava escutando o debate, a conversa a respeito das coisas que aconteceram em 64, e eu recentemente escrevi um texto, a Graça Salgueiro teve a oportunidade de ler, recebeu, está também no nosso grupo na internet chamado O Exército Fantasma, né? Eu entendo que toda essa referência que está se fazendo agora ao que aconteceu em 1964 diz não só a respeito aos 50 anos que completa agora, como também a própria situação que nós estamos vivendo no Brasil, né, Alex? Sim. E eu liguei para colocar o seguinte tema para debate, não sei se isso é possível dentro dessa jornada agora de noite, que seria o seguinte: será que o Exército Brasileiro, nesse momento, tem alguma escolha? Eu pergunto isso para vocês pelo seguinte, né, porque em 64 a intervenção foi uma escolha, né? Foi uma decisão das forças militares, foi uma obrigação, como o professor disse agora há pouco. Mas o momento que nós vivemos agora é completamente diferente, né? Eu disse nesse artigo que eu escrevi recentemente que o Exército não se deu conta ainda de que o que está em jogo hoje no Brasil, muito mais do que a própria liberdade do Brasil e a democracia, que é o nosso bem supremo, é a própria existência do Exército.
né, Alex? Porque, Sim. como eu disse, a Graça, a intenção dessa gente é acabar com as Forças Armadas, né? O verdadeiro exército petista, as verdadeiras forças revolucionárias petistas são hoje o Movimento Sem Terra e 500 mil de condenados que está dentro desse sistema carcerário brasileiro. Então eu acho que existem manobras assim que são diversionistas, né? Compra de caça, projetos de submarino nuclear, reequipar a marinha, coisas que vão dando para esse alto comando militar que está aí a impressão de que é possível negociar com o PT. E é isso que eu queria deixar nessa minha intervenção aí para vocês como tema, quem sabe, para vocês mesmos, né, e para demais ouvintes aí se manifestarem no sentido de entender a questão de um ponto de vista um pouco diferente. Não sei o que vocês acham disso. Era essa a ideia, viu, Alex? Maravilha, muito boa. Obrigado, professor. Isso é uma questão que realmente a gente fica pensando, né? Será que existe alternativa, né? Pois é, né? Eu acho que a questão de se o exército quer ou não intervir é uma questão talvez superada, né? Porque ou ele entende que ele intervém, ou é a própria existência dele que está em jogo, né? É a função dele, né? A própria função dele, né? Christian e Graça, Alex, eu acho que era essa a minha ideia aí nessa ligação. Eu agradeço a vocês a oportunidade, fico na escuta aqui, tá bom? Ok, um abraço, Milton. Ok, um grande abraço, viu? O que eu me questiono é se o Exército ou as Forças Armadas como um todo, elas têm consciência de que é a existência mesma delas que está em jogo. Isso daí eu me questiono sempre, porque eu vejo alguns militares preocupados com isso, com consciência muito clara desse risco que eles estão correndo, mas eu vejo outros sempre achando, sempre assim, muito soberbos, né? E dizendo, não, por aqui eles não passam, se vierem não passarão, e coisa não e tal. passarão, como diz os comunistas. Mas assim, eu não sei se quem diz isso tem uma consciência bastante clara e assim, uma consciência plena do risco que eles estão correndo, porque isso daí é o projeto maior do Foro de São Paulo, que eu falo desde não sei quando, já perdeu-se na poeira do tempo, não é que eu falo isso para eles, e tanto eles se recusam a enxergar essa realidade, que quando a UNO América propôs escrever um livro sobre a interferência do Foro de São Paulo nas Forças Armadas do continente, dos países membros, todos os países participaram e o Brasil não está lá, porque não teve um militar que aceitasse fazer o capítulo referente ao Brasil nessa interferência. E disseram que não, a maioria que a gente convocou, e eu e Heitor, nós falamos com muitos militares de alta patente, e eles não, fale para fulano, pergunte a fulano, porque ele sabe mais do que eu, e ficou um jogando para o outro, e no fim das contas ninguém quis escrever, como se o Foro de São Paulo não tivesse interferindo decisivamente na existência das Forças Armadas. Então eu acho que eles não têm isso muito claro, não. Não é? Eu não sei os que estão na ativa atualmente, porque eu não tenho contato. Tenho contato com 2, mas que não são de alta patente, então, naturalmente, eles devem ouvir coisas lá dentro, devem saber como está a situação, mas eles não têm poder de decisão, eles não... Talvez algumas conversas que rolem só nos bastidores, entre o alto escalão, o alto comando, sei lá, né? Eles não têm acesso a essas coisas. Então, eu não sei o que é que eles pensam de fato, mas eu temo que eles desconheçam e se recusem a saber a verdade. Pois é uma questão complicada. Parece que os militares não dizem que são tão patriotas, né, que gostam tanto do Brasil, mas não fazem o dever de casa, né, que é buscar informação. Eu não duvido que eles sejam patriotas, sabe, Cristian? Não duvido do patriotismo deles, não duvido do amor que eles têm às suas forças, sabe? Não duvido que a maioria entrou lá vocacionado para ser militar, entendeu? Não duvido de nada disso, não. E, inclusive, eu conheço muitos que são realmente pessoas dignas de você bater continência. Agora, o contingente das 3 forças juntas no Brasil inteiro é muito grande, né? E a gente não pode mensurar a opinião da classe como um todo se a gente não tem acesso, né? Eu não vejo, assim, os textos que eu recebo de militares são às vezes risíveis, né?
porque eles assim, é muito ufanismo e tal, mas como tão distante da realidade, né, que a impressão que me passa sempre que eu leio me dá uma certa tristeza, uma melancolia, sabe? Porque me passa a impressão de que eles estão vivendo num mundo irreal. Eles talvez não conheçam, não tenham a dimensão precisa e exata do que é o PT e para que ele está aí, entendeu? E eu vejo, sim, o risco dessas forças se acabarem. Porque essa história mesmo que alguém estava falando, não sei se foi Alex ou se foi você que falou, essa questão ou foi Milton que falou do submarino, da marinha e equipamento para, por exemplo, os caça da FAB, não sei o quê. Isso é a promessa de Lula desde a primeira campanha. E o que é que a gente tem hoje? Existem esses armamentos, esses equipamentos bélicos? Eu não sei, porque eu não vi chegar nenhum, ninguém mostrou foto, olha, está chegando e tal, chegou. Não tem. Isso era motivo para, se chegasse, era motivo para grande alarde, né? As pessoas verem, fazer desfile, sei lá. Sim. Acho que uma pergunta que caberia, Graça, né? Até porque a gente estava falando aqui exatamente de criação de falsas dissidências, de infiltração, né? de contra-informação. É o grau, né, de infiltração de agentes revolucionários no exército ou de gente que realmente se debandou para o lado dos comunistas, né? A gente assiste ao longo da redemocratização do Brasil aí uma certa até criminalização das Forças Armadas, né? E às vezes essa comissão da verdade, às vezes, está aí muito mais para desmoralizar as Forças Armadas do que e acabam comprando a versão dos revolucionários. Então acho que de repente um quem é quem aí, né, e para quem trabalha, em que termos está trabalhando, de que forma está agindo pro exército, né, no fim das contas aí na hora H, né, para que lado eles vão pender, né, que essa acaba sendo a questão, né, o que eles vão fazer numa conjuntura como essa, né. E assim que as coisas rumem para consequências aí mais trágicas, e como a gente tem visto aí crescendo aí nos últimos tempos, né? O que você acha disso? Nem sei, me dá um enfado, né? Me dá até um enfado pensar nessas coisas. É impossível, né? Esse alheamento, né? Essa subserviência toda, quietos, né? aos desmandos do governo do PT aí, que estão envergonhando eles, né? Tá todo mundo já em dúvida. Pô, mas o que esses militares vão fazer, né? Pois é, uma coisa que eu sempre... Tá complicado aí, né? É impossível que a coisa seja, né, só... Né, não tem algo muito estranho acontecendo lá dentro, né? Pois é, eu sempre comento nas palestras que eu faço, quer dizer, nas palestras que eu fiz, que hoje em dia eu não estou fazendo mais nenhuma. E cheguei até a falar isso em artigos, é que urge uma interferência das Forças Armadas, não para golpe, não para instalar outra ditadura, um estado de exceção, não é isso. Mas a subserviência, como você falou, Edinho, é uma coisa vergonhosa, sabe? De general carregando bolsa de Dilma, o que é isso, gente? Ele se submeter a esse tipo de coisa, deixar... Eles têm a Constituição dá a eles direito e poder de dizer um não rotundo a certas coisas, e eles não fazem nada. Eles continuam baixando a cabeça dizendo sim senhor, sim senhora. E isso é que me deixa pasma, entendeu? E é por isso que eu fico pensando, essas pessoas não devem ter consciência, claro, de que partido é esse que está governando o país, né? O que está de fato acontecendo por trás. O que é que eles pretendem, qual é o projeto de poder que essa gente tem, né? Porque não é projeto de governo, é projeto de poder. Sim. E, aliás, é um projeto transnacional, né? É um projeto internacional. Né? Exato. Um projeto do Foro de São Paulo. Né? Ou seja, já é interferência externa no país, né? Já, completamente, né? Completamente. Se isso não é um motivo para uma tomada de posição mais drástica, não sei o que mais seria. Sim. Mas parece que a gente se acostumou com a situação, né? Uma intervenção externa, né? Pois é. Inclusive está na Constituição, que não pode nenhum partido político, muito menos um partido do governo, tem que ter interferência externa.
Mas quem é que vai cobrar isso, né? Pois é. Bem, pessoal, vou fazer aqui um rápido comercial do Mídia Sem Máscara aqui, dos artigos que eu postei agora à noite. Temos uma bela crítica cultural da Juliana Chainho, né, que a professora Olavo recomendou a leitura. Leiam o que ela escreveu, né? Ela pega um ponto aqui que se aplica a vários setores da vida brasileira e da cultura brasileira em geral, né? Tem-se empregado o termo mestre com veleidade e futilidade. A relação de mestre e discípulo não é coisa que se encontre na padaria. É típico do brasileiro uma adesão imediata e irrestrita, mas superficial apenas a tudo que lhe ocorra. É uma desorientação generalizada. Parece que, em tempos de guerra, as pessoas sabem se orientar melhor, né? O Cadernos Insones, está lá no MSM. Outro artigo muito bom é O Primitivismo de Todos Nós, né? Um tal de Conrado Rubner Mendes escreveu um artigo para o estado de São Paulo, né, nessa quinta-feira, e dizendo, né, que as posições do deputado Jair Bolsonaro são primitivismo, né? Ele xingou, disse que é coisa caricatural, uma coisa descabida, atrasada e tal. Muito bem. O que o nosso colaborador, o Fábio Blanco, também colaborador aqui na Rádio Vox, comenta, né? É o seguinte: o Bolsonaro incomoda principalmente porque ele é um homem comum, que diz coisas comuns, que refletem a cabeça da população comum brasileira, né? Que em geral, né, é cristã, né? Que não tem adesões políticas, né, claras, né? Que é conservadora por ser cristã, por ter um laço cultural cristão no Brasil, muito bem. E é exatamente essa forma de pensar que evoca a elite esquerdista, da qual o seu Conrado Rubner Mendes, né, faz parte, né? O nome do artigo desse jurista é Reféns do Bolsonarismo. Mas que reféns, né? Nós estamos reféns de uma esquerda aí que em nada representa, né, a cosmovisão típica das pessoas mais simples no Brasil, e falam e ousam sempre falar como se estivessem falando em nome justamente dessas pessoas. Representa a STB e a KGB, né? Exatamente. Como está vendo nesses documentos, né? Pois é. Também reverberamos no MSM, né, o artigo do Flávio Morgenstern, né, sobre essas milícias em ambientes virtuais. Ele fez umas observações muito oportunas, deixando claro que a gente, tecnicamente, um caso emblemático foi da página da tal Ruth Sherazade, né? Você vê que do ponto de vista técnico são pessoas treinadas, preparadas, né? Então a guerra de informação da militância virtual é uma realidade, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Vão criar estratégias aí para mobilizar a militância de esquerda na internet para criar, né, esses linchamentos morais como sofreu recentemente a Raquel Sherazade, né, ou os ataques também o professor Olavo sofreu, né? Também está lá o artigo do Flávio Morgenstern. E no destaque, né, o perigo do gênero em educação, né? É o padre Luiz Carlos Lodge da Cruz, né, tratando aí das estratégias do PT para colocar, né, pela via do Plano Nacional de Educação, né, agora que está para ser votado, né, toda essa vergonha aí gaysista nas apostilas educacionais, né? Ele ressalta um ponto muito importante que eu deixei no destaque, né? Por motivos estratégicos, por enquanto, os ideólogos de gênero não falam em defender o incesto e a pedofilia, que Shulamit Firestone, né, a feminista, defendeu com tanta crueza, né, de forma explícita. Concentram-se, por enquanto, em exaltar o homossexualismo. Um artigo muito bom, né? Que comenta aí e também pede para as pessoas se mobilizarem em relação ao Plano Nacional de Educação que está para ser votado aí, né? Então, para ligar para a Câmara Federal, né,
Inclusive, a gente está se propondo a fazer isso aí todos os dias na Rádio Vox. Assinar a petição. Ligar todos os dias para os deputados. Um cobrar, muito bom. Mostrando, aliás, ele faz umas citações interessantes aqui, né? Isso aí para o governo do PT, é uma bandeira caríssima. E quem acha que cristão pode votar na esquerda, né, necessariamente terá que compactuar com isso, portanto, jogando no lixo sua fé cristã, né? Isso, www.mídiasemmascara.org. Está lá. Maravilha. Tem o telefonema agora, vamos entender. Boa noite, quem fala de onde? Laudelino, Rio de Janeiro. Diga. Tudo bem? Tudo certo, Laudelino? Tudo certo aí? Bom, fui eu que fiz a intermediação ontem com o Mauro sobre esse assunto. Laudelino, a voz, a verdade sufocada, né? Vale lembrar, né? Isso aí. Maravilhoso site. Bom, algumas coisas que eu queria passar para vocês, o pessoal que está ouvindo aí. Antes disso, eu queria dar boa noite para todo mundo. Boa noite para aí. Professor. Boa noite. Boa noite, Laudelino. Boa noite, Graça. A página da História Heróica, ela não está fora do ar. Se o pessoal procurar pela busca do Facebook, ela vai aparecer, tá? Eu achei aqui também. Sem problema nenhum. Só para registrar, porque como vai ficar gravado o áudio, depois o pessoal escuta e não acompanha o comentário e não consegue acompanhar. Muito bem. Retificada a informação, então. Muito obrigado. Eu recebi o contato do Mauro ontem de madrugada, através lá do site verdadesufocada.com. Ele mandou um link do vídeo e um pequeno texto sobre esse trabalho que ele estava fazendo lá na Europa, né? Sim. Falou também que havia enviado, essa informação que é relevante, ele havia enviado para uns 100 números de pessoas no Brasil, já durante algum tempo, tá? E ele não tinha recebido nenhum tipo de resposta, tá? Quando eu respondi e a gente começou a interagir, deu para sentir que parecia que ele estava tirando um peso do peito, tipo, graças a Deus alguém me respondeu. Tá? Depois de todo esse trabalho que ele fez lá, que a gente pôde acompanhar no vídeo, e a pessoa não conseguir que ninguém respondesse sobre aquilo, deve ser muito, assim, muito triste. Angustiante. O trabalho que ele teve, uma angústia danada, tá? E eu sabendo desse contexto, de tudo que a gente escuta do professor Olavo, eu tive a sensação daquele ourives que tropeça uma pedra preciosa no meio da rua. E você identifica imediatamente o valor daquele material. Tá? Eu fiz o contato com várias pessoas também, e as respostas mais rápidas que vieram realmente foram do que hoje nós conhecemos como Zolavete. Né? Sim. E o pessoal imediatamente também identifica o valor daquele material e começa os contatos, né? Eu tenho que agradecer também o Valmor Grade lá, que é do grupo... Sim, o Valmor do Paraná. Sim. Ele fez o contato também lá com o Olavo também, aí um monte de gente começou a espalhar. E as lições que eu tiro desse episódio é que o Olavo sempre disse, o material sempre esteve disponível desde muito. Nós temos o problema da língua, né, claro, mas nenhum historiador se interessou pelo assunto. Tá? Não que nós saibamos, está tudo disponível lá. Então, sempre quando foi dito, nós lá temos essa relação de confiança com o Olavo pelo respeito e conhecimento e tudo que ele não precisa mais provar nada para a gente. Então a gente recebe essa informação, a gente procura, a gente lê livros, a gente entende, né? Porque a gente consegue ler os dois lados, enquanto que a impressão que a gente tem, a certeza, claro, agora já é a certeza, que existe uma indústria da desinformação, por exemplo. Eu lá no site Verdade Sufocada, que a gente já está fazendo esse trabalho lá já tem bastante tempo, a gente já reparou que existe esse comportamento de que todo ano, quando se aproxima o 31 de março, começam a pipocar matérias na mídia para desacreditar o evento ou trazer alguma coisa contra os militares, e chega a época do 31, é o burburinho, e tentam abafar aquilo de qualquer maneira. Por exemplo, esse mês saiu uma matéria naquela revista vermelhinha, a Super Ignorante, sobre a influência americana na Revolução, lá no golpe de 64. Aí você vai ler a revista, é mais do mesmo de toda essa desinformação que a gente está acostumado a escutar. Mas agora que esse material está disponível, que o Mauro colocou isso aí disponível para a gente, era para recolher das estantes todos esses livros que foram publicados, porque, olha, pessoal,
o material de estudo de vocês está completamente irregular, está incompleto, só tem uma grande parte da história que era você pega os dois atores e um ator agora apareceu inteiro aqui, e isso não está imerso no que vocês publicaram. É realmente uma indústria da desinformação, tá? E só para complementar mais um ponto que vocês falaram agora há pouco tempo sobre a opinião dos militares, e a Graça sabe que isso acontece. Se você quiser saber o que está acontecendo dentro da caverna, você escute o que está a reserva falando. Porque quando eles estão lá dentro na ativa, eles, por questão de regulamento, eles não podem participar de discussão política, não pode dar declaração, mas no instante seguinte que entra na reserva, você já vê o general publicando artigo, você vê que tem aquela opinião contundente, aquilo estava com ele guardado. Por uma questão de hierarquia, disciplina, ele não estava falando, mas aquilo estava dentro. Tá? Então, só para não tomar mais o tempo de vocês, obrigado aí pela participação. Obrigado você está do programa. Tá? Mais do que convidado a participar sempre aqui, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês aí, não. A verdade sufocada. Perfeito. Graças a Deus, parece que 2014 está sendo um ano um ano da virada para a gente, se Deus quiser. É isso aí. Ok? Boa noite para vocês, boa noite pessoal, tudo de bom. Boa noite, abraço. Vocês têm alguma notícia? Eu tenho uma notícia aqui. Eu vou comentar, vou ficar aqui direto agora, porque esse negócio aí ligou em 520, nem no 220 foi. Meu amigo de Florianópolis, o Lucas Coral, ele me mandou aqui uma notícia que saiu no Estadão. Sim. Vejam só. Parece que o que eu estou pegando aqui o título. O presidente do PT vai a Caracas apoiar o Maduro, viu? Que beleza, o Rui Falcão? O Rui Falcão se encontrará com o presidente venezuelano no sábado para prestar solidariedade ao chavismo. Bandido apoia bandido. Sim, mas eu não falei isso no meu programa, gente. Sim. Não falei isso no meu programa. Isso daí não é novidade, porque ele vai não só como representante do PT, mas também como representante do Foro de São Paulo. Exato. O Foro de São Paulo emitiu exatamente. Eu falei isso no meu programa, isso não é novidade. Quem não viu o programa da Graça está ouvindo agora, né? Essa informação. Pois é. Escuta meu programa depois. Tá no SoundCloud. E que é uma coisa que, quer dizer, os caras vão lá fazer a articulação deles, né? Mas eu achei interessante justamente o fato da matéria do... Sempre é uma coisa inédita, né? A mídia fala do Foro de São Paulo, né? Então, a comitiva do Foro de São Paulo. Isso aqui foi o... mas é porque agora se fala do Foro de São Paulo como se fosse o Clube da Esquina, né? Clube do Bolinha. Isso é... Mas você vê, é engraçado assim que a gente vai ver falarem do Foro de São Paulo, assim como se todo mundo soubesse o que é. Né? Mas é exatamente isso, Cristo. O objetivo é exatamente isso. Primeiro eles escondem, né? Depois que já não tem mais aquela necessidade do segredo para poder manter a coisa, fortalecer, como o Lula mesmo disse, né? E eu repeti isso 40 vezes, o Olavo já falou mais de 200. No primeiro momento, até se consolidar e criar governos do PT, do Foro de São Paulo, tinha que se manter o silêncio. Agora que acabou isso, eles estão bem firmes, né, em vários países, pode-se falar. Agora, como é que eles fazem para esvaziar a periculosidade? Falando como se fosse uma coisa qualquer, como eu acabei de dizer, o Clube da Esquina, o Clube do Bolinha, entendeu? O Clube de Xadrez. Sim, Gracita, tem um telefonema aqui, vamos entender. Boa noite, quem fala de onde? Aileen de Taubaté. Oi, Aileen, tudo certo? Diga, faça seu comentário, sua pergunta. Tudo bem? Eu estou esperando a Graça acabar de falar. Não quero interrompê-la. Não, querida, já acabei. Eu não tinha muito mais a acrescentar, não. É isso, é esvaziar o sentido da organização, não é? Eles falam como se fosse uma coisa comum, citam o nome Foro de São Paulo no meio do texto, de maneira que as pessoas não sintam que aquilo ali é uma coisa perigosa, criminosa, internacionalista. Entende? Isso que eu queria dizer. Falar, eu fiquei felicíssima agora de ver um tal Bruno Monteiro na escuta de Taubaté. Acho que vocês viram até o post que eu pus. Eu vi, sim. Sim, e eu vou dizer isso porque vocês podem até me dar parabéns, porque hoje, 15 de março, é meu aniversário, 53 anos de idade. Parabéns. Parabéns.
Muitas felicidades. Muito obrigada, mas é por isso, o que mais me deixa feliz hoje, minha filha tem 24 anos e meu filho 22. E meus filhos e todos os amigos deles falam assim, eu quero conversar com sua mãe. Sim. Eu aprendo muito com ela. E eu aprendo com vocês. O que eu aprendo com vocês, eu repasso para eles. E hoje, os meninos têm 22 anos, 23, como esse Bruno Monteiro, que é de Taubaté. Olha a cara do menino, é um menino. Então, a gente está conseguindo, graças a Deus, espalhar isso para muita gente, muita gente. O ano passado, quando eu fui para a Turquia, que foi em maio, eu não queria que meu filho voltasse sozinho, ele convidou um amigo. E não sei porque, cargas d'água, veio a política e começou a falar de nova ordem mundial, de globalismo, blá, blá, blá. Eu nem conhecia o menino. Eu comecei a falar tudo que eu sabia e ele falou, tia, a gente precisa combinar um churrasco na sua casa. A gente precisa conversar sobre isso. Porque eu tenho um amigo que chama fulano de tal, que também lê muito sobre isso. Então, o que eu estou querendo enaltecer é isso. Os meninos hoje, esses que não fazem faculdade marxista, estão muito envolvidos nisso. Eles sabem o que está acontecendo, eles querem mais saber, então eles nos procuram. Falei, hoje eu não saio para barzinho para tomar cerveja. Os filhos dos meus, os amigos dos meus filhos, querem vir na minha casa conversar comigo. E o pouco que eu sei, que é pouco, porque há 2 anos que eu comecei a seguir o Olavo de Carvalho, depois o Olavo de Carvalho foi a Graça Salgueiro, depois a Graça Salgueiro foi a Rádio Vox. Então, tudo isso eu estou espalhando, agora está surtindo efeito. Sim, mas é isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo, a gente fazer uma rede entre nossos amigos, família, e passar informação, porque daí a gente vai ficar forte, né? A informação circular para ter opinião, né? Senão não adianta nada. E nessa faixa etária. Sim, isso é muito importante. Nessa etária, eles estão numa faculdade, que todas são marxistas, mas eles estão vendo que o marxismo não funciona. Então, quando tem alguém que pode dar informação para eles, eles querem ouvir. Eles estão sedentos de ouvir. Mas olha, isso aí é uma coisa assim, ó. Nesses casos a gente vê como isso dá esperança, né? Porque a gente pensa o seguinte, que esse esclarecimento quando se dá nas famílias, né? Aí a coisa realmente a gente vê que a coisa é importante, porque é justamente a família que é o grande obstáculo desse pessoal aí, da nova ordem mundial, de todo, né, dos comunistas, tudo. Então, quando esse esclarecimento se dá nas famílias, acho que é a melhor coisa que pode acontecer. Mas, então, e o pior que isso, são famílias que hoje não são famílias. Eu sou casada com meu marido há 31 anos. Então, muitos dos amigos dos meus filhos já não tem mais a família. Sim. Então, quando eles veem uma família que é unida, que o pai e a mãe é o mesmo pai e a mesma mãe dos 2 filhos, e tem avós que vão lá e falam algumas coisas, eles se interessam. Sim. Se interessam, curte e falam, eu quero conversar com sua mãe. Eu falo, Juliana, Gustavo, seus amigos curtem mais a mim do que você. E eles falam isso na minha cara. Você é mais legal que a Juliana, você é mais legal que o Gustavo. Eu acho isso ótimo, porque são pessoas jovens que estão sofrendo a influência das universidades, né, que estão criando consciência, eles estão vendo, estão ouvindo a rádio, estão ouvindo o que você fala e podem comparar, né, com a realidade e ver que você tem razão, que o que a gente fala aqui é verdade, né? Isso é muito bom. Eu fui buscar minha filha agora em Chicago, ela ficou morando 2 anos lá, porque era uma au pair. Então eu conhecia as outras au pairs. E meu marido fomos buscá-las. Então, as outras au pairs que estavam lá, nossa, como seu pai e sua mãe é legal. Como que eles vão assim com você em barzinho? Minha mãe nunca faria isso, meu pai nunca faria isso. Os que têm pai e mãe juntos. Sim. Aileen, tem mais gente ligando aí? Beleza? Tem mais... Beleza, eu não vou tomar mais o tempo. Eu só vou falar isso. A gente mais velha está arrecadando agora muito jovens na Rádio Vox. Sim, muito obrigado. Esse Bruno Monteiro que comentou lá sobre Taubaté,
falei, eu achei que era a única perdida aqui. Não, e olha a cara do menino. Antes de eu aceitar, eu vi, cara, é moleque. Pois é. Moleque assim, não falando pejorativo, moleque é novo. Então, eles estão querendo isso. Ninguém mais quer comunismo. Pois é, Gayle. Mas é isso mesmo. Vamos juntar forças e muito obrigado. Tem mais gente chegando. Fique com Deus. Feliz aniversário, E um grande beijo aí. Continuem. Tudo de bom. Você também. Um beijo aí. Com Deus. Tchau. Tchau.